Olá, estamos começando mais um episódio aí do nosso podcast Pode Ser. Recebendo hoje um convidado mais que especial, o nosso ginecologista, obstetra e mastologista, Dr. Marcelo Antônio. Dr. Marcelo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Marinalva. E comigo, é claro, a minha amiga, parceiraça aí, Lissandra Eduardo. Oi, Lissandra! Oi, Marinalva. O papo hoje vai ser bom? Bom demais. Marcelo, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu agradeço. Eu acho que esse papo hoje vai dar pano pra manga. Oi, pessoal, né? Você aí da Rádio 94 FM, da TV Sistec, Spotify, Instagram. YouTube, Instagram. Você que está acompanhando a gente, seguindo a gente passo a passo, o nosso podcast Pode Ser, né, Marinalva? É isso aí. E hoje o bate-papo é super especial, né? É o tema aí da saúde das mulheres. Vamos aproveitar essa conversa aqui, Lissandra, vamos tirar tudo dele. A especialidade é afim, né? Endócrino e ginecologia andam juntos. Então vamos aproveitar esse bate-papo aqui hoje, vamos ver o que a gente vai aprender aqui. Mas vamos saber um pouquinho do Marcelo, né? É de praxe aqui o convidado chegar e se apresentar, Marcelo. Então fala aí hoje pra eu gente. tenho que revelar a minha identidade, né? Se identifique. De onde você veio, como é que você caiu de paraquedas aqui em Caratinga? Bom, a minha origem mesmo, né? Eu sou de Valença, estado do Rio de Janeiro, né? E antes da minha vinda para cá, eu estava habitando o Rio de Janeiro, capital, né? Eu morei lá há 7 anos e depois vim para Caratinga. E já são 16 anos aqui, né? E tudo começou aqui com um grande irmão, um colega, eu digo irmão, o pediatra. Nós estivemos morando junto na época da residência médica lá no Rio de Janeiro, né? Um belo dia, ele me ligou e falou assim: Marcelo, vem aqui conhecer a região. Ele mora em Matipó, vem pra cá que aqui tem coisa boa. Aí cheguei aqui, entendendo? Por intermédio dele, inicialmente, né? Passei por Matipó, mas eu vi que não ia dar para eu avançar minha especialidade naquela ocasião. E depois eu vim para Caratinga, porque teve um convite da Casa de Saúde, um almoço de final de ano. Eu vim e aí estou aqui. Casei aqui, constituí família aqui, sou feliz aqui, fui muito bem recebido aqui, né? Mas da minha origem médica, né? Eu sou da Faculdade de Medicina de Valença, né? Já é uma faculdade já bem antiga, né? Uma faculdade boa. Fiz a minha residência médica de ginecologia e obstetrícia no Hospital Salgado Filho, no Rio de Janeiro. E depois ingressei a mais uma residência médica de mastologia, mesclada com videoendoscopia ginecológica, no Hospital Geral de Ipanema, no Rio também, né? Estive no Exército durante 3 anos. Nossa Senhora. Né? Fui médico temporário. Né? Mas foi muito bom. Como é que você foi parar na medicina? Foi uma escolha? Olha, mãe em vida falava comigo: meu filho, não sei quem te ensinou, nunca conversei com ninguém a respeito disso, mas ela falava que quando eu estava começando as minhas primeiras palavras lá, né, aquela criança que te pergunta tudo e fala de qualquer jeito, falou que eu ia ser médico de mulher. E ela falou que eu falava que eu era ser médico. O que você vai ser, Marcelo, quando você quer ser? Médico de mulher. Isso nunca saiu da minha cabeça, né? Eu entrei na faculdade sabendo que eu queria fazer ginecologia e obstetrícia. Eu não tive nenhuma outra área dentro da medicina que me chamou a atenção para eu fazer, não, eu vou fazer isso. Não, eu gosto, né? Eu já sabia do peso da ginecologia e obstetrícia, principalmente da obstetrícia, mas assim, eu nunca consegui me interessar por Você teve outro. alguém que te inspirou? Olha, eu tive um grande professor lá em Valença, né? Que desde o 2º ano de faculdade, ele já sabia que eu queria fazer ginecologia e obstetrícia. Ele era um ginecologista, assim, um cirurgião excelente. Ele me levava para todo canto para operar com ele, para ficar com ele, me explicar e tal. Aquilo ali foi só incendiando. Cara, isso faz uma diferença, né? Isso. E quando eu cheguei no 4º ano da faculdade, eu fiz uma prova que existia para um estágio numa maternidade escola no Rio. E eu fiquei 2 anos lá, acompanhando trabalho de parto, fazendo consulta de obstetrícia e fazendo parto também. E aí eu falei assim, eu não quero outra coisa. Essa prática é muito importante, né? Foi muito enriquecedora para mim, sabe? Na residência médica, eu fui um escravo grande, porque eles sabiam que eu já sabia fazer muita coisa. Deixava aí jogavam tudo na minha mão e vai tomar conta, sabe? Legal. Então, Marcelo, nesses anos todos, né, de prática, de consultório aí,
lidando só com a saúde aí das mulheres. O que é mais comum? O que você percebe no seu dia a dia que é um problema maior das mulheres hoje? Olha, Marinalva, tem algumas coisas que elas estão mudando um pouquinho o perfil, né? Não estou falando da teoria, estou falando da prática clínica. Né? A observância que nós temos hoje, né, é a questão da não valorização, né, da parte de cuidados da mulher com relação à parte sexual dela. Né? Na verdade, não é da parte sexual dela, é da parte sexual contrária, do homem. Né? E nessa condição, a gente vê uma incidência maior, tem observado maior, das doenças, das patologias pré-malignas do colo do útero e também do câncer de colo do útero. E impressionante, né, que nós sabemos que a maior incidência de câncer de mama ela vem na casa dos 50 anos, a gente tem visto isso mais precoce, com mulheres jovens mesmo. Então, isso aí tem chamado muita atenção, né? Ainda não foi despertado isso em trabalhos, esse aumento da incidência do câncer de mama nas mulheres mais jovens, porém, na prática clínica, a gente tem observado isso, com segurança. Né? E a questão também do HPV, né, que tem a lesão pré-maligna no colo do útero, isso é fato, isso aí tem observado-se mais. Né? Então, Marcelo, quando o senhor fala assim, que as mulheres precisam estar observando mais a questão da sexualidade e de prevenção, você fala em relação à falta de prevenção no ato sexual, quando você coloca isso que é em relação aos homens? As coisas mudaram um pouco, sabe, Marinalva? Hoje, né, a gente observa assim, uma pouca valorização da família, isso é fato. Né? Então, a família, né, naturalmente, a constituição de família é fundamental para todo ser humano, mas o que acontece? Aqueles conhecimentos de namoro, né, que às vezes começa precocemente uma vida sexual, tem colocado as mulheres como pessoas muito expostas à contaminação pelo HPV. E quando não existe uma preocupação com o rastreamento do câncer de colo do útero, que é através do preventivo, né, você começa a pegar casos mais avançados de lesões pré-malignas, que a gente chama de o pessoal do popular fala, eu estou com um pré-câncer. Um pré-câncer, porque as lesões pré-malignas do colo do útero, quando avançadas, né, que a gente chama de lesões de alto grau, elas, na verdade, elas estão a um passo de ser um câncer de colo do útero. Então, dessa maneira, a falta do cuidado do preventivo regular tem levado a gente a ter momentos de pegar aí lesões mais avançadas do colo do útero. E a questão da vacinação está em vigor? Como é que está isso? Sim, a campanha de vacinação, né, pelo Ministério da HPV, Saúde, né, da Ministério da Saúde, você fazendo na mulher ainda na adolescência, na pré-adolescência, é muito válido, porque nós sabemos que 50% das mulheres que têm vida sexual ativa, elas são portadoras do HPV, ponto. Né, mesmo com um parceiro só. Isso tudo vem em decorrência de você não saber quantas parceiras o parceiro já teve. Então, 50% das mulheres já são portadoras do HPV. Então, aquelas que ainda vão iniciar a vida sexual, a vacinação dela coloca ela ter identidade para poder identificar o HPV e fazer o quê? Fazer a destruição do vírus. Aí diminuindo a incidência, então, das lesões do colo do útero. E mesmo aquelas que já são portadoras, diagnosticadas com lesões do colo do útero provocadas pelo HPV, elas se beneficiam da vacinação porque diminui a incidência, né, da conversão de lesões pré-malignas de alto grau, que é um pré-câncer. Né? Então, a gente vê a vacinação como um ponto muito positivo. Isso. A vacinação, né, do HPV é muito importante, mesmo nas mulheres já portadoras do HPV. Agora, você percebeu que as doenças ginecológicas nas mulheres nos últimos tempos, elas aumentaram, doutor Marcelo? Ou elas têm procurado, têm aparecido mais, né, nos resultados? Hoje a gente tem investigado melhor, né? Assim. Bom, eu vou dar um exemplo agora de doença ginecológica, né, feminina. A endometriose, por exemplo. Muitos anos das nossas vidas, nós passamos pensando que ter cólica na menstruação é uma coisa normal. Entende? Isso ficou vinculado muitos anos.
Mas hoje, né, e os diagnósticos da endometriose, eles vêm ainda muito tardio, exatamente porque todo mundo acha, ter cólica é normal, ter cólica é normal. Aí toma um remedinho para cólica, melhora. Aí vai no pronto atendimento, toma uma medicação injetável para dor, melhora. E não toma a decisão de investigar o porquê que está tendo cólica. Aí a gente vê hoje um grande número de mulheres com endometriose, né? A gente sabe que é uma doença aí que mais ou menos em torno de, é significativo, 10 a 15% das mulheres têm endometriose, né? E naturalmente isso piora muito a qualidade de vida da mulher, porque é uma doença inflamatória crônica, né? Que ela pode cursar, a gente chama de doença dos Ds. Ela pode cursar com dor pélvica, independente da menstruação, né? Então, vamos dizer, aquela mulher que sempre, assim, fora da menstruação, ela tem cólica, entendendo? Uma cólica inespecífica. Ou então, ela, de repente, ela tem dor na menstruação, que é um outro D da endometriose. Ou ela tem o quê? Dor na relação. São aquelas mulheres que elas têm uma limitação sexual por conta da dor que ela sente no fundo do vaginal. Ou então ela tem dificuldade de engravidar. Então, nessas circunstâncias, desses Ds, aí elas procuram atendimento às vezes. A dor da menstruação, só quando é uma dor muito intensa. Agora, para os outros Ds, elas não procuram. A mulher silencia, ela prefere viver aquela vida de falta de qualidade. No seu dia a dia está menstruada, ela não pode trabalhar, entendendo? Ela tem um mau humor por causa da dor. Isso não é normal, então. Não é normal. Não é normal. E a gente, né, eu cresci ouvindo isso, né, apesar de que eu nunca tive cólica, mas assim, é muito natural quando a pessoa fala, tô de cólica, de cólica. Então, a cólica não é normal. Eu acho que antigamente era mais subdiagnosticada, né, Marcelo? Exatamente. Agora, hoje em dia, eu acho que a gente está tendo um olhar muito maior para isso. Exatamente. E a mulher também, de uma maneira geral, o nível de cultura das nossas mulheres está muito avançado, né? As mulheres, elas estão começando a tomar consciência da importância dela para nós, né? Que o poder que elas têm de definição, o poder que elas têm de domínio sobre tudo, né? E o poder que elas têm de enxergar a gente todos iguais, né? Não existe essa dominância do homem sobre a mulher. Isso aí está escrito lá na palavra, entendendo? Então, por esse motivo, as mulheres estão mais esclarecidas e estão procurando mais. Elas não estão vendo mais situações como normal, elas estão lendo mais. Hoje em dia, os meios de divulgação, eles aumentaram muito, né? Você consegue saber de um... Tem gente que chega sabendo de endometriose mais do que eu no consultório, porque já leu tudo a respeito, aí eu tenho que ir filtrando, né? Eu falo, isso é assim, isso não é assim, tal, calma aí. Ô Marcelo, e me responde então uma coisa. Anticoncepcional, vilão ou mocinho? Bom, na história das doenças inflamatórias, ovário policístico, a própria endometriose. Aí a gente coloca de algumas coisas, né? Todo mundo tem a palavra assim, olha, eu tenho dificuldade de engravidar porque eu tomei anticoncepcional há muitos anos. O anticoncepcional não provoca nada com relação à dificuldade de gravidez. Ele só mascara, né? Porque uma das maneiras de ser tratada a endometriose, por exemplo, é com bloqueio hormonal. E, naturalmente, quando você toma contraceptivo, né, hormonal, você bloqueia o seu eixo. Então, naturalmente, a endometriose é uma doença inflamatória dependente do estrogênio, que é um hormônio da mulher. E você consegue bloquear o ovário. Então, ela não tem cólica. Ela tinha lá quando ela se formou, lá no início. Aí depois começou a tomar anticoncepcional e tal. Beleza, não teve mais cólica, não teve mais nada, ficou muito bem. Aí quando vai tentar engravidar, começa a ter dificuldade. Aí foi o anticoncepcional? Não. O anticoncepcional só bloqueou para ela não ter os sintomas da endometriose. Mas não tratou a doença. Então ele mascara a doença continua como Perfeito. se mascarasse. É igual, por exemplo, ela deu o exemplo do ovário policístico. O ovário policístico ele tem duas vias de tratamento hoje, né? A gente depende do desejo da mulher. O meu problema com o ovário policístico é ciclo irregular, né? Ciclo muito longo, o problema é de pele, né? O problema é de surtismo, né? Que são pelos na face. Resistência insulínica. Resistência insulínica. O meu tratamento é o anticoncepcional, ele consegue controlar isso, não tratar, controlar. Agora, se meu desejo é gravidez e eu não estou conseguindo engravidar, a via de tratamento é outra. Então, na verdade, se você está tomando anticoncepcional, sua pele vai continuar boa, entendendo? Se você está tomando anticoncepcional, às vezes você não vai ter um insurtismo de pelo muito grosso, entendendo?
E, vamos supor assim, naturalmente você tem uma resistência insulínica. Está tomando anticoncepcional, a resistência insulínica ela não é inibida, mas é aquela pessoa que tem dificuldade de ganhar peso, uma facilidade de ganhar peso danada. Não consegue emagrecer, né? Aí, vamos supor assim, ela não vai procurar lá para ver se ela está com problema ovariano. Deve ser uma gordinha, bonitinha, sempre foi assim. E às vezes ali atrás tem uma doença assim, que ela está sendo mascarada, protegida pelo contraceptivo, né? E às vezes ela tem dificuldade de engravidar por causa de um ciclo irregular. O anticoncepcional, ele que vai ciclar, ele que domina o hormônio da mulher. Então, na verdade, ela não sabia que ela tinha ovário policístico, por exemplo. Eu tenho lá na minha prática, por exemplo, tenho muitas crianças, né, com obesidade infantil e que avançam, né, a puberdade, menstruam precocemente e que aí chegam lá para mim com 14 anos, assim, com um diagnóstico de SOP já em uso de anticoncepcional. Né? Então, assim, é uma coisa que assim, tá assustando a gente, porque ainda existem alguns colegas que têm essa prática, e quando que na literatura é bem claro pra gente, que até mesmo pra gente ter um diagnóstico de SOP, a menina tem que ter no mínimo 8 anos, né, de ter menstruado. Pra gente conseguir mensurar isso pelo ultrassom, para classificar como um ovário policístico. E aí chegam pra gente essas meninas com um anticoncepcional, né, assim, rotuladas com a doença. E é complicado. E uma outra coisa muito perigosa com relação ao ovário policístico é o diagnóstico só de ultrassonografia. A gente tem os critérios para fazer o diagnóstico de ovário policístico. E esses critérios eles são baseados na clínica da mulher, baseados nos sintomas que ela tem, baseados na ultrassonografia e baseados também na bioquímica. Então a gente tem alguns critérios, que a gente tem os critérios de Roterdã, né, para a gente poder classificar o que é o ovário policístico. Então às vezes você está sendo tratado por aquilo que você não tem. Entendendo? Ou então você está tomando anticoncepcional com tudo mascarado, quietinho, e isso tudo vai se revelar quando? Quando você vai ver assim, uma situação de um pré-diabético, entendendo? Uma obesidade que é de difícil controle, entendendo? Ou então uma dificuldade de gravidez, quando você suspende o contraceptivo e você vê que você tem um ciclo que você fica 2 meses sem menstruar e depois a menstruação aparece. Né? E é um tema que casa muito, porque o hormônio anda ligado com o metabolismo. Então, se tem um desequilíbrio hormonal, você vai, né, muito provável de ter um desequilíbrio metabólico. Perfeito. E agora, como você me perguntou de contraceptivo, e a gente falou ainda há pouco a respeito do HPV. Bom, a multiplicidade de parceiros é um fator muito alto de risco para lesões do HPV. Ponto. E o contraceptivo, ele entra nessa história. Porque o quê? Na verdade, né, a gente prega que a primeira relação, né, ela deveria vir após o casamento. Isso tem outros fatores envolvidos, né, que são fatores cristãos. Ponto. Agora, quando uma vez que isso não acontece, ninguém tem a dupla segurança que nós chamamos. Né? A gente sabe que dentro dos fatores de risco para o HPV está o contraceptivo. Porque o método é o quê? Protege da gravidez, mas ele não protege doença sexualmente transmissível. Isso é fato. Então está lá, dentro das fatores causais da contaminação pelo HPV, está o contraceptivo lá. Entende? Então ele tem algumas coisas que ele favorece em termos de diminuir sintoma, mas tem outras coisas que ele favorece a expansão. Nos bastidores aqui eu já até comentei pelo seguinte: hoje já tive uma paciente no consultório que me fez a seguinte pergunta. Comentei que eu ia estar aqui, né, conversando com você nesse bate-papo. Ela está assim: doutora, eu preciso saber o seguinte, eu estou com 33 anos e eu não tenho um parceiro, eu não tenho uma vida sexualmente ativa. Então, assim, quando que eu vou pensar em congelamento de óvulos? Porque eu penso em ter filhos, mas ela é virgem, né? Assim, nos tempos de hoje, isso realmente é uma raridade, igual a gente acabou de falar aqui, mas quando, Marcelo? Quando que ela deveria realmente já procurar um ginecologista, fazer uma avaliação para avaliar a questão de falência ovariana e viabilidade de possível geração? Eu tive num congresso na USP, foi acho que em 2011, 2012, um trem assim. Eu não lembro assim a data específica não. E teve um dos palestrantes que ele começou a palestra dele falando assim: olha, o negócio do momento são as mulheres após os 40 anos gestantes. Aí eu fiquei olhando para ele assim: esse cara não está vivendo no Brasil não, ele não está no Brasil não. Mas é fato. Né? Porque o que acontece é o seguinte: hoje as mulheres, com toda a independência que elas têm procurado postergar a maternidade. Então, como esse congresso era mais destinado à infertilidade, então se falou mesmo, né, que o UP
da congelação dos ovinhos da Viáveis, mulher, né? Então, naturalmente, é a época saudável disso acontecer. E ele reza como se fosse o momento top para você engravidar, né? Que você teria o que é a congelação dos ovinhos, né? No caso das mulheres, fosse feita necessariamente entre os 24 e os 35 anos de idade. Você ainda tem ovos saudáveis. Naturalmente, o que acontece com todas as mulheres, né? As mulheres no ventre materno, elas, quando têm a definição sexual, os oócitos, eles já estão lá sendo formados, né? Eles já estão formados. Então, na verdade, se vocês forem pensar quantos oócitos vocês têm e qual a idade deles, eles têm uma idade superior a de vocês, porque lá no ventre materno eles já estavam definidos, eles não foram trocados, eles são os mesmos. Então, a gente tem que ter o óssito congelado, saudável, para que a gente tenha uma diminuição do risco de ter uma malformação. Tanto que depois dos 35 anos de idade, esse risco ele aumenta. Depois dos 40 anos, nem se diz, né? O risco de uma malformação ele é real mesmo. A incidência é maior, né? A gente vê as trissomias, elas são mais vinculadas às mulheres acima dos 40 anos de idade. Então, idade ideal de 24 a 35 anos, respondendo a pergunta. Mas de repente, quem sabe, né? Seria mais fácil, né? Se arrumar um namorado, marido. Sem dúvida. Essa daí. Vai ser mais fácil, talvez mais barato, né? Mais natural. Nós estamos precisando, por incrível que pareça, aumentar a nossa espécie, não porque é? ela começou a desacelerar. Pois é, eu fico pensando, né? E a gente... As famílias cada vez menores, A gente tem falado sobre isso aqui, né, Alessandra, da mulher, a vida da mulher. E coincidentemente, essa semana, eu assistindo até um podcast de uma profissional até que eu respeito muito, uma psiquiatra que eu acompanho, e ela dizendo, né, de não poder ter filhos e por que não teve, tentou lá algumas inseminações, né, não deram certo, mas ela dizendo que essa questão de ter filhos é mais uma pressão social, né, de que as pessoas perguntam. Ela estava entrevistando uma outra mulher que também estavam na mesma condição, e elas colocando isso, né, como se fosse uma escolha, uma banalidade, né, as mulheres não quererem ter filhos. E aí eu fico pensando, sabe, doutor Marcelo? E aí hoje, coincidentemente, na academia, a conversa foi diferente. Pessoas dizendo, né, e animando a ter filhos, falando dessas possibilidades, e a gente conversando. E uma dessas pessoas me dizendo que foi animado por uma médica, dizendo para ele assim que ele é o terceiro filho, se não me engano, ele contando isso, e ele dizendo que bom que a sua mãe não desistiu no primeiro, nem no segundo, senão, né? Você não estaria aqui senão hoje. Eu não estaria aqui. Então eu fico pensando, né, com tanta facilidade que as pessoas dizem, né, dessa desistência mesmo de ter filhos, aí a gente faz uma análise mais profunda, né, que eu, por exemplo, sou a 10ª filha, né, da minha mãe. Se ela tivesse desistido lá atrás, eu não estava aqui. Então, assim, não que a gente tenha que ter 10 filhos, mas eu fico pensando assim também, né? A gente não pode desvalorizar, colocar isso como uma condição, como uma escolha da gente, exatamente. né? A espécie, ela só vai continuar se nós, mulheres, decidirmos, né? Que a gente vai continuar com isso. Mas não, assim, independente da denominação, em livro de Gênesis, ele já fala da nossa criação, em Adão e Eva, quando houve o pecado, e mandou, vamos supor assim, que existiria uma multiplicação. E isso bem lá no início, né, no capítulo 4, assim, já fala já dos descendentes de Adão e Eva. Quem foram, né, que foi inicialmente Caim e Abel, e depois veio Sete, e aí foi expandindo a criação. Ou seja, Deus nos fez para procriar. Esse é o primeiro dado. Segundo, culturalmente, o primeiro brinquedo das meninas é uma boneca. É uma boneca porque ela é menina? Não, porque ela ali já é treinada à maternidade. Sim. Isso é fato, sabe? A mulher, ela tem essa vontade. Você vê assim, eu vejo isso... E que por algum momento pode ser bloqueado por qualquer situação. Exatamente. Mas o que o normal é... Há 25 anos eu vejo... natureza. Essa questão, essa condição. E, assim, é uma coisa que me faz, às vezes, eu não posso chorar, né? Não posso chorar em todos,
Mas quando você vê o olho, assim, os olhos da mulher na hora dela receber o recém-nascido, é uma coisa assim fantástica. É um sentimento que a mulher nunca provou. Na hora que ela olha, ela passa a amar. Ela passa a entender o amor, entendendo? Só quem é mãe sabe do que a gente está falando. É algo assim. E eu falo que às vezes a mulher, ela, né, desvaloriza essa condição de ser mulher. E isso, assim, é como eu sempre falo. Você imagina uma mulher, né, que ali coloca um monte de óvulos para congelar. E o homem também tem os espermas, né? E mata todos os homens e guardam aqueles espermas com os óvulos das mulheres. Aí eu te pergunto, vai ter continuação? Matando todos os homens que deixaram o esperma e os óvulos, a espécie continua, porque a mulher pode gerar, né? Ela pode fazer a inseminação artificial e gerar. Agora, o contrário, né? Se a gente pega um monte de esperma ali, congelados, com os óvulos das mulheres, matam todas as mulheres, a espécie continua? Não. Então, a gente vê assim, quão que é importante a mulher, né? E quando a gente entra em contato com essa grandeza, né, de ser mulher, e a gente sempre fala aqui, doutor Marcelo, eu e a Alessandra, a gente está sempre batendo essa tecla aqui, não que a mulher não possa trabalhar, que ela não possa fazer, né, muitas coisas do que o homem faz, quando a gente fala de profissionalismo, quando a gente fala dessa evolução mesmo, dessa independência da mulher. Eu acho isso lindo e bacana que nós conquistamos isso, né? A gente está evoluindo. Mas, assim, a gente não pode desvalorizar algo que é nosso, que é só nosso. Isso aí não tem jeito, né? Só a gente tem essa possibilidade de gerar. E isso eu acho que é muito bonito. A gente precisa entrar mais em contato com isso. E aí, então, pegando um gancho nisso aí, por exemplo, nessa questão que a gente acabou de falar da questão dos óvulos, a questão de falência ovariana prematura, o que você tem visto, assim, na sua prática, Marcelo? Você acha que de uns anos para cá, as mulheres têm entrado na menopausa mais precocemente? Como é que está essa questão hormonal hoje? Como é que está? Olha, a gente tem visto muito, né, a mudança do comportamento do ovário por alguns fatores causais. Alimentação, né, isso aí é um fator muito importante. Hábitos do tipo o tabagismo, né, com relação à bebida alcoólica, pela prática de exercícios exaustivos. Não sou contra o exercício físico, mas o exaustivo, naturalmente, ele faz a mudança do comportamento desse ovário. E a gente tem visto, sim, algumas mulheres que elas estão tendo falência ovariana precoce, né? Agora, o mais interessante da falência ovariana precoce, que em algumas situações, quando a gente vai fazer a avaliação delas bioquímica, naturalmente, assim, às vezes nem para inseminação o fertileuta já não consegue mais. Ele não consegue fazer o estímulo daquele ovário. É um ovário que realmente ele entrou em falência, assim, verdadeira. Ele não responde ao estímulo hormonal para poder capturar um ovinho, nada disso, entendendo? E a gente tem visto, sim, algumas mulheres. A gente fala em falência ovariana menor de 40 anos, sabe, Marinalva? E a gente tem visto isso. Exato. E é uma coisa realmente que preocupa, porque como a mulher tem postergado essa questão, né, da maternidade, de repente, nessa investigação tardia também, ela já perdeu o time. Né, foi o que o professor falou lá em São Paulo. Ele falou assim, olha, a gente tem que estar preparado agora para congelar todo mundo, porque todo mundo vai ser mãe depois dos 40. Aí eu falei, não. Aí meu cabelo não vai sobrar mais nenhum, não tem jeito, vai cair mesmo, né? Porque é gestação de alto risco, né? E naturalmente com um ovinho perfeito, mas existe alguns riscos ainda para a mulher, para a saúde da mulher após os 40 anos de idade na maternidade. Tô doida para entrar numa questão aqui que realmente é uma questão que gera muitas dúvidas, muitas polêmicas, né, na área. E em relação à reposição hormonal de testosterona na mulher, Marcelo. Como que é a sua prática? Qual que é a sua opinião? Olha, de fato, né, a gente sabendo que mudança hormonal, né, a diminuição, vamos supor assim, se a gente tem estrogênio diminuído, né, naturalmente, na mulher já na perimenopausa, que a perimenopausa a gente data
como 5 anos que antecede a menopausa, né? Então, é quando você já começa a ter uma variação hormonal, uma baixa do funcionamento do ovário, em que você vai ter uma redução do estrogênio, consequentemente, né, há uma mudança com relação à produção de testosterona, né? Nós temos o androgenismo natural da mulher menopausada, né, que naturalmente faz ela ter um acúmulo de gordura central, né, a gordura abdominal, essa coisa toda. E uma vez agora a gente está tendo o quê? A mulher perde o vigor, ela perde massa muscular, muda o humor da mulher, essa deficiência da testosterona, né? E, naturalmente, elas têm buscado muito a reposição da testosterona, né? Elas têm lido a respeito e visto que existem benefícios em termos da libido, em termos da satisfação sexual, porque não adianta aumentar a libido e você não ter o topo da relação sexual, que é o orgasmo, a satisfação pessoal de ter tido uma relação. E com relação ao vigor da mulher, com relação à memória da mulher, isso tudo são os benefícios ditos pela testosterona. Sono. O sono, a melhora do sono dela, isso é fato, né? Mas, assim, em contrapartida, nós sabemos que a reposição da testosterona ela tem seus efeitos adversos, porque ela tem várias maneiras dela ser vários veículos, né? Nós temos o veículo oral, nós temos o veículo transdérmico, nós temos o veículo injetável. E, naturalmente, vamos supor assim, o mais usado é o oral hoje. Os implantes também têm acontecido, né? Mas o oral em si, ele tem uma primeira passada no fígado. Então, a gente tem que dar uma atenção ao quê? A lesão hepática, que pode acontecer pela metabolização. E, em contrapartida, nós também pensamos na parte o quê? Da diminuição do HDL, né? Que é o hormônio, é o colesterol de boa ação, o que promove a facilidade da agregação de placas de ateroma nas artérias, aumentar o risco do infarto, do AVC, entendendo? Isso aí é uma coisa que pode acontecer também. E, naturalmente, se você tem mais placas ateromatosas nas artérias, o risco da hipertensão, né? Então, isso aí é um fato que os usuários de testosterona têm que estar cientes desses riscos, né? Não são coisas assim muito exuberantes, mas que podem acontecer. Acho que tem seus benefícios, mas ao mesmo tempo tem que individualizar. É igual a reposição hormonal que a gente faz de estrogênio e progesterona. É maravilhoso para a mulher? Sim, é maravilhoso sim. A mulher precisa do hormônio. Mas a gente tem que ver o risco-benefício e saber em quem que você está depositando aquela medicação. Se você vai depositar isso numa pessoa de alto risco, peraí. Você vai melhorar a qualidade de vida dela, mas você vai trazer pode trazer um monte de problema para ela. Isso é fato, né? Vamos supor assim, mudança de tom de voz pode acontecer, o acne pode acontecer, o hirsutismo pode acontecer. Uma das grandes queixas das cabelo. Que é uma queixa frequente, né? Exato. A acne também é uma coisa que pode acontecer, né? Mas tem a sua parte positiva. Aí eu tenho que discutir isso com quem está aqui do meu lado, né? A visão dela e a visão do endocrinologista sobre essa parte hormonal, porque a gente ia dar junto nessa reposição, né? Na verdade, assim, se a gente for levar o pé da letra, porque a literatura fala pra gente, que os compêndios nos ensinam, que realmente nós temos que ter muita parcimônia em relação à reposição da testo na mulher, né? As doses fisiológicas de testosterona que a mulher produz são ínfimas comparadas às do homem. Então, até mesmo a quantidade de reposição, a gente tem que tomar cuidado, que a gente vê mulheres usando doses exorbitantes que realmente elas vão sofrer com as consequências mesmo. Como o Marcelo falou, a questão do engrossamento de voz, a questão da queda de cabelo, da acne, a questão de aumento de clitoromegalia, e às vezes são sintomas irreversíveis. E sem contar a grande discussão que em relação a essa reposição é a de doença cardiovascular, né? E assim, a gente tem que individualizar muito, porque tem pessoas que chegam pra gente com uma sintomatologia muito exuberante. Né? E aí, por exemplo, a gente também não trata exame... Gente, é ruim demais.
Mas se a gente for pensar que a gente precisa de uma qualidade de vida... Gente, aqui, mulher na menopausa, quem tá me ouvindo aí sabe o que eu tô falando. Os sintomas tem que avaliar, assim, tem que ponderar, né? Tem que olhar... E assim, então ampliando o leque não só para a reposição da testosterona, mas de todos os hormônios, eu acho que, na minha opinião, o hormônio é vida. É uma das coisas que eu sou mais apaixonada, mas é uma das coisas que a gente mais estuda e hoje em dia também mais não pode matar se leva também, doutor Marcelo, é isso? Eu escuto, o hormônio é vida, mas pode matar também? Olha, na verdade, né, o que eu vejo muito acontecer é o hábito de vida hoje é que fazem isso. Naturalmente, os excessos, eles vão provocar complicações que podem ser complicações que vão levar à morte mesmo. As doenças cardiovasculares, né? A pessoa já está com predisponente, com obesidade, histórico familiar muito grande de doença coronariana. Aí vai colocar o hormônio ali naquela história, isso pode produzir, agravar, sim, né? Exatamente. A questão de genética também, né? Exato. Envolvida de neoplasias também. A gente tem que levar em consideração isso também. Eu vou fazer uma reposição hormonal em quem já teve uma mãe e uma irmã com câncer de mama, eu vou olhar para ela e falar assim, muito complicado, porque a chance dela ter já uma predisposição é muito grande, né? Doutor Marcelo, deixa eu te perguntar agora, você falou muito de contraceptivo, né? Desses contraceptivos que você disse, inclui-se da mesma forma o DIU? Sim. Todos os tipos de DIU? Sim. O DIU hoje, né, ele está sendo colocado para a gente na literatura como um método assim, mais seguro. Por conta de quê? Porque uma das grandes falhas do contraceptivo hormonal, oral ou injetável é esquecer. Né? Uma vez que você esquece, naturalmente você coloca em jogo o risco de uma gravidez. Uhum. O uso do contraceptivo, ele tem metabolização hepática também, né? Então é onde às vezes vem os sintomas das dores de cabeça, às vezes a mulher tem náuseas, né? Então, de fato, às vezes a contracepção não é legal. Hormonal. E muito interessante a mulher ter o quê? Ela conhecer o ciclo menstrual dela, as fases hormonais dela. A mulher curte isso. Quando ela se conhece, vamos supor assim, a libido não diminui. Né? Porque a gente sabe que o uso da contracepção hormonal pode reduzir libido, entendeu? Então é muito bacana isso. E o uso do DIU, ele tem sido muito preconizado para a gente exatamente porque a gente não vai ter esse efeito, salvo o DIU hormonal, porque nós temos o DIU hormonal. O grande conforto do DIU hormonal é o quê? A suspensão da menstruação. 40% das mulheres usuárias do DIU medicado, o DIU hormonal, elas têm um ciclo suspenso. E 60% reduz o ciclo mesmo. Reduz o número de dias de menstruação, reduz o fluxo menstrual. Então é muito confortável. Mesmo o de cobre? O DIU de não, cobre? Não, o hormonal. O hormonal. O de metal, né, que é o prata, hoje tem o prata com cobre ou só o cobre puro, ele é excelente, todos os dois. Qual é a diferença, Marcelo? Explica pra gente a diferença de cobre, prata ou só o cobre. Inicialmente, né, o prata com cobre, ele tinha uma promessa de diminuir a atividade inflamatória na camada interna do útero, que é o endométrio. É o que aumenta muito o fluxo menstrual. Mas só que isso aí não se concretizou. Porque a gente vê na nossa prática clínica que o DIU de prata com cobre, ele aumenta o fluxo da mesma forma. Esse é o grande desagrado. Então, ele não tem nenhuma chance de diminuir fluxo? Pelo menos ele não tem indicação para isso, ou de suspender? Teoricamente até aumenta, né? Ele é um excelente DIU para as mulheres que têm efeitos adversos com o uso do contraceptivo, que principalmente enxaqueca. Enxaqueca você está contraindicado a usar o contraceptivo hormonal. Está contraindicado. Então, colocar um DIU de metal, ela vai se beneficiar muito. E aquelas mulheres que têm pouco fluxo, né, já naturalmente, pouco fluxo, poucos dias de menstruação, essa coisa toda, às vezes elas se beneficiam muito de colocar o DIU de metal. Porque, vamos dizer assim, vai aumentar? Vai aumentar, mas não vai causar aquela hemorragia violenta, sabe? Agora, se que tem já um fluxo já aumentado, aí já é indicação de colocar um DIU hormonal exatamente para diminuir o fluxo. Deixa eu te perguntar uma coisa que deu até dúvida aqui agora. Existe uma idade indicada para se colocar o DIU? Porque hoje em dia, como a gente vê o ingresso das meninas numa idade cada vez mais precoce... Mudou um pouco isso, né? Até então, eu tenho pouco tempo de exercício da medicina, mas a gente cresceu falando assim, olha,
Mulheres que não têm filhos não devem colocar o DIU. Essa era a preconização, porque a gente sabia que o índice de doença sexualmente transmissível, ele pode aumentar e pode gerar o quê? Infertilidade, sequela de doença sexualmente transmissível. Mas isso mudou, né? Hoje, né, a literatura é clara, vamos assim, se for mulher que eventualmente está iniciando a vida sexual, ela se beneficia em colocar o DIU. Por quê? Por nível de segurança da contracepção. Isso, pensando em gravidez. Eles tiraram essa questão do risco do DIU de doença sexualmente transmissível. Aí aquela história, depende o quê? Da multiparidade. Ou, desculpa, vários parceiros aí. De múltiplos parceiros. Né, de múltiplos parceiros. Múltiplos parceiros vai levar ao risco de ter doença sexualmente transmissível, não o DIU em si. Entendendo? Eu tô perguntando porque, assim, de repente uma menina de 15 anos, né? Assim, vamos supor, uns 3, 4 anos aí de menarca e já naquele perfil todo de obesidade infantil e a gente não querendo colocar um anticoncepcional ou não, mas ela já tem uma vida sexualmente ativa. A gente não pode negar que é uma realidade que a gente tem hoje, O DIU tem se né? mostrado agora na literatura, eles apresentando isso pra gente. Tá liberado, né? Então, Marcelo, qual que é o protocolo? Vamos falar agora aqui de prevenção, né? Vamos pensar aí na prevenção de câncer de mama, prevenção do colo do útero. O que é protocolo para essas doenças, prevenção? O Ministério da Saúde ele tem o protocolo tanto para prevenção do colo do útero e da mamografia, né? Então, o que acontece? Com relação ao colo do útero, a preconização está iniciar o primeiro preventivo a partir dos 25 anos de idade, né? Mesmo já a mulher com vida sexual ativa, né? Só que tem que a Sociedade de Patologia Cervical, ela já coloca como 2 anos após a primeira relação, né? Mas o Ministério da Saúde coloca a partir dos 25 anos de idade até os 59 anos de idade, né? E a questão da mamografia tem sido colocado para a gente a primeira mamografia agora, Ministério da Saúde, a partir dos 50 anos de idade. Primeira? A primeira, 50 anos de idade, com com mamografia bianual, entendendo? Até os 69 anos de idade. A Sociedade Brasileira de Mastologia e a Americana de Mastologia, elas não recuaram com relação a iniciar rastreamento a partir dos 40 anos de idade. Entendendo? E as mulheres que têm parentes de primeiro grau, mãe e irmã com câncer de mama, têm que iniciar o rastreamento a partir dos 25 anos de idade, pelo menos com a ultrassonografia da mama. Tá? Isso aí é preconizado e está tudo certinho. Então a gente tem essas duas vertentes. A vertente que é dada pelo Ministério da Saúde, que você vai iniciar a sua primeira a partir dos 50 anos e vai fazer bianual, e a da Sociedade Brasileira de Mastologia e a Americana também, a partir dos 40 anos de idade. Eu sou daquela que, como se diz, é melhor, tudo né, ser tudo precoce é melhor. Né? A gente tem visto muitas mulheres jovens com câncer de mama, isso é fato. E a questão do início da vida sexual e o primeiro preventivo, ele é muito diferente também. Né? Então, naturalmente, vamos supor assim, se você tem um início muito precoce, menos consciência, então você tem um maior índice de quê? De múltiplos parceiros. Isso te coloca mais no risco de ter o câncer de colo, uma lesão pré-maligna do câncer uma lesão pré-maligna do colo do útero. Então, iniciar o preventivo é saudável, sabe? Eu não vejo essa questão, eu não consigo obedecer muito esses 25 anos de idade. Entendendo? O preventivo também é anual para o colo do útero? Colo do útero, ele pode ser pelo Ministério da Saúde trianual, de 3 em 3 anos, né? Então, Marcelo, assim, quais são as causas ou o que predispõe à infertilidade? Já que a gente falou tanto aqui, né, de maternidade, o que... Bom, a infertilidade, né, ela tem fatores diversos, né, e muito interessante. Infertilidade conjugal, 40% é causa masculina, 40% é causa feminina. 20% a gente não encontra absolutamente nada. Que são as causas emocionais, né? Faz o rastreamento assim, de tudo, dos dois, e não encontra nada.
né? Agora, na parte feminina, a gente tem vinculado como uma das grandes causas a endometriose, entendendo? Isso é fato, né? Uma doença inflamatória crônica que pode fazer o quê? Destruição do ovinho na hora da ovulação, né? Porque você tem células de defesa ali que elas ficam prontas para serem ativadas e destruir, né? Ou então por mudança da anatomia das trompas, né, da tuba uterina, que ela, na anatomia das tubas uterinas, na extremidade dela, tem como se fosse uma mãozinha, que ela vai lá, captura o ovinho e traz ele para dentro do útero. Às vezes perde esse movimento manual das tubas uterinas ali de capturar o ovinho, então entra em infertilidade. Isso pode ser causado por endometriose, por doença inflamatória pélvica. A mulher tem que ter muito cuidado, né, porque as doenças sexualmente transmissíveis, né, que vai incluir a doença inflamatória pélvica, promovida por bactérias sexualmente transmissíveis, às vezes a mulher tem um corrimento que é pouco valorizado, entendendo? Aí é um corrimento crônico, aquele amarelinho, né, que fala assim, isso é assim mesmo, tal. Mas às vezes ali a gente tem uma doença sexualmente transmissível implantada ali, né, que seja o gonococo ou a clamídia, que pode dar... Ela não vai dar um corrimento específico muito assim evidente. É aquele que está sempre sujinho. Aí depois começa com a dor na relação. Eu tenho uma dor, né? De vez em quando, depende da posição. Às vezes a gente está diante de uma doença inflamatória pélvica, que pode gerar infertilidade também, né? A gente tem a falência ovariana precoce. A gente vai ver, vamos supor assim, quando você faz a dosagem hormonal lá para ver se o ovário está funcionando ou não, ele não está funcionando bem, entendendo? Nós temos também a síndrome do ovário policístico como fator causal, né? Porque você tem ciclos muito anovulatórios, sem você ficar fértil, entendendo? Então, na verdade, você sangra por causa de quê? Você sangra por causa da hipertrofia, ou seja, aumento da camada endometrial, que é a menstruação. Aí ele cresce, ele não se sustenta, descama, entendendo? Então são fatores que podem levar à infertilidade. O tabaco, né, naturalmente é um outro fator também, fator agressivo. E os miomas? Miomatose uterina, que também é uma coisa frequente, né? A miomatose uterina é aquela questão, né? A gente depende muito de posicionamento de mioma. Tem mioma que vai levar à infertilidade, porque ele pode gerar abortamento de repetição. Teve gravidez, mas abortou. Teve gravidez e abortou. Depende da posição do mioma. Ou então, às vezes, são miomas que estão mudando o quê? A anatomia do trajeto da trompa, né? Das trompas, e que pode levar a uma dificuldade de gravidez, por causa dessa mudança da anatomia. Né? Então, é um outro fator. Né? Não tão frequente, porque assim, a gente não é infrequente ter mulher com miomatose uterina e gestante. É lógico, né? São gestantes de alto risco, por causa do risco de abortamento, o risco de trabalho de parto prematuro, né, o risco de descolamento de placenta, dependendo da implantação da placenta. Então, mas elas engravidam e levam a gravidez à frente. Sim. E tem as questões emocionais também que a gente precisa levar em conta, porque às vezes a mulher bloqueia por causa de algum medo, né, algum trauma, ela bloqueia o corpo, ela fecha o corpo para que realmente não aconteça. A mulher consegue mudar a ovulação dela. Né? O ciclo ovulatório da mulher, ela começa aqui em cima, no cérebro. Né? A liberação daqui dos hormônios que vão fazer o estímulo do ovário, né? Para descamação, essa coisa toda de preparo do endométrio para a gravidez, começa aqui. A hipófise é maravilhosa, né? Exatamente. Mas, vamos supor assim, em decorrência de mudanças de ansiedade, as mudanças de humor, né? Naturalmente, da onde gera todo o início, que é o hipotálamo, ele fica descontrolado, né? O domínio fica na mão da mulher. Então, ela consegue mudar alguns dias da ovulação dela vinculado a situações de estresse. Igual, por exemplo, assim, eu acho isso muito interessante. Você está lá com o seu médico preventivo marcado. Não está no dia da sua menstruação. Tem algumas que são tão ansiosas de ir ao médico, no dia que está marcado o preventivo dela, ela vai, menstrua. Aí não dá para fazer muito o preventivo. Será por quê, né? Gostou, né, Dani? É desse jeito. Mas tá certo. Então, Marcelo, a gente, sempre que está terminando o programa, a gente pede assim, para você deixar uma dica, algo que você acha importante,
hoje, né, dentro do que a gente conversou aqui, como dica de prevenção, algo aí para chamar atenção aí, nossa dica atenção. Pode ser, Marcelo. Dica de pode ser aí. Eu não vou falar uma dica de pode ser, eu vou falar para vocês a dica do que tem que ser. Boa. Boa. Porque, de fato, né, nós precisamos muito nos amar, né? E o amor que nós temos dentro de nós, ele tem que crescer, né? Primeiro na nossa pessoa, de se cuidar, né? Nós temos que pensar no próximo muito, né? Nós estamos aqui para servir, mas a gente só consegue servir se a gente tiver boa saúde mental, né? Boa saúde no seu físico, e isso tudo é vinculado a você se amar. Nós precisamos nos cuidar, a mulher precisa se cuidar, o homem muito mais, né? Porque o homem é muito para lá, né? Eu não sinto nada, tá tudo bem, entendendo? Agora as mulheres, elas têm buscado mais, né? Elas têm lido bastante. Eu acho que diante de um ginecologista, né, a mulher tem que tirar suas dúvidas. Ali é o lugar de confissão, né? Um consultório médico é um lugar de confissão. E você não tem que ter, vamos supor assim, tempo para consulta. Tem que ter uma confiança, né, Marcelo? Você não tem que ter tempo para consulta. Você chegou lá para você ser ouvida, né? Você tem que ser ouvida para a gente bolar um diagnóstico, para a gente entender o que está acontecendo e, naturalmente, a gente poder... Prevenção é muito simples. É colher um preventivo, pedir mamografia, pedir exame de sangue. Mas o que você está sentindo? O que você está precisando? Isso tem que ser declarado. Então, esse momento de confissão, né? Ele tem que acontecer, primeiramente, com Deus, sempre, né? E segunda pessoa que tem que te ouvir, né? É o seu marido, mas se tem alguma restrição do marido ouvir, tem que ir ao seu médico, à sua médica, para poder falar o que você sente, o que você está precisando, né? As mulheres na transição da menopausa, elas precisam falar, porque está tendo uma mudança de comportamento assim, muito grande, e que elas precisam saber dessa tribulação, dessa mudança hormonal que está gerando nela. Então, isso tudo é vinculado a se amar mais. Então, as mulheres precisam se amar, elas precisam se cuidar, para elas poderem continuar sendo especial, como elas são sempre. Muito bem. Viva o amor. E viva o amor. E vamos fazer um brinde, Doutor então. Marcelo, obrigado pela sua presença. Eu sei aqui que você tirou um tempinho lá da agenda, que é tão disputada. Então, valeu pela presença. Um brinde ao amor, um brinde ao pode ser. Valeu, gente. Um abraço para você que está em casa. Um beijo para todo mundo. Até o próximo episódio, pode ser. Valeu. Beijo.